Tá ok. Pronto, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, é que eu já tinha falado para a Lúcia, na última aula que eu estava indo ler de Newton, é que eu fiquei de passar atividade, ainda não passei, né? Eu estava até falando para o Ronaldo que esses últimos dias foi uma loucura, eu tive que levar meu pai no hospital, aí tentaram roubar meu carro, aí eu estava resolvendo essas coisas esses dias. E hoje de manhã também tomei a vacina, né? A primeira dose, graças a Deus. Tá todos os professores tomando, né? A minha primeira dose eu tomei hoje de manhã. E aí, assim, não, realmente eu não tive tempo ainda de organizar tudo direitinho. Mas acredito que nesse final de semana eu vou postar todos os vídeos, postar as atividades de Newton, certo? Inclusive vou postar as aulas de energia, que eu já dei a primeira aula na aula passada, né, de energia. E aí hoje a gente vai dar continuidade, né? E hoje a gente vai ver a parte de energia potencial, certo? Vou só fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada a gente viu dois conceitos importantes. O primeiro conceito é o trabalho, certo? E o trabalho eu dei basicamente duas fórmulas para vocês, né? Então, a primeira fórmula, a gente calculava o trabalho, né, que é o W, era a integral de linha de F escalar dr. E eu até falei para vocês, pessoal, essa integral de linha, não vou pedir para vocês fazerem, porque já é uma integral bem mais avançada, né? É uma integral que está mais avançada do que a integral que vocês viram no cálculo 2, ou, certo? Então, não vou pedir para vocês fazerem essa integral. Mas eu quero que vocês entendam que o que é que você está fazendo aqui para você calcular o trabalho. Então, quando você tem a trajetória de um corpo, certo? O trabalho, o que é? É que você está fazendo a todo momento, você está fazendo F escalar o deslocamento, certo? A todo momento. Tudo bem? Deixa eu só ler aqui o que foi que o Ronaldo escreveu. Uma coisa que nunca se deve fazer é deixar a chave no carro, nem que seja por um instante, pois aconteceu aqui um ladrão roubar o carro de uma pessoa que tinha crianças dentro. Os ladrões soltaram as crianças mais na frente. É verdade. Mas ainda bem que no meu carro não tinha nada, eles não levaram absolutamente nada. Tinha só uma blusa no porta-luvas, até a blusa eles deixaram lá. Se duvidar, os ladrões têm as blusas melhor do que a nossa, né? Aí, vamos lá. Então, a cada ponto, né, do deslocamento, o que você está fazendo é a força escalar aquele deslocamento, certo? Aliás, vamos supor que isso aqui seja o deslocamento dr, né? O deslocamento sempre é tangente aqui à trajetória e a força ela pode estar na direção qualquer aqui, certo? A força está numa direção qualquer. Então, o que você está fazendo a cada momento, fazendo F escalar dr, certo? Produto escalar, né? E aí, a gente vê essa formulazinha e vimos também para o caso em que a força é constante. Se essa força for constante, é mais fácil, é só F escalar o deslocamento total, né? Então, você tem um deslocamento daqui até aqui, ó. Então, se a força for constante, você simplesmente faz F escalar esse deslocamento total do corpo, certo? E por essa forma que eu dei uma interpretação física do que é o trabalho, né? Que é aquela história, o trabalho ele vai medir o quanto a força contribuiu para o deslocamento. Então, vamos supor que o deslocamento é assim. E aí eu dei vários exemplos, né? Então, se a força for assim, ela vai fazer um certo trabalho. Se essa mesma força fosse na direção do deslocamento, o trabalho seria maior. Por quê? Porque ela contribuiu mais para o deslocamento, né? Se for perpendicular, significa que ela não contribuiu nada. Deslocou para um lado, mas a força perpendicular não contribuiu nada. Então, o trabalho dá zero. E se for algum ângulo assim, né, que a gente chama de obtuso, o trabalho é negativo. Certo? Então, o trabalho, ele vai, digamos assim, ele é proporcional ao quanto aquela força contribuiu para o deslocamento. Certo? Na verdade, a interpretação melhor física do trabalho é exatamente o seguinte: ele verificar o trabalho é positivo se o corpo forneceu se a força forneceu velocidade para o corpo, e ele é negativo se a força retirou a velocidade do corpo, né? A gente pode ver isso simplesmente do teorema do trabalho da cinética, né? Ó. Porque se eu pegar aqui, ah,
o trabalho de energia cinética, vamos relembrar como é que era, né? Vou fazer aqui em branco. A energia cinética é simplesmente m v ao quadrado sobre 2, ou seja, se um corpo tem velocidade, a gente diz que ele tem uma certa energia cinética, que é m v ao quadrado sobre 2, né? Então, se eu estou parado, a energia cinética é zero. Se a minha mão começa a se mexer, por exemplo, então eu digo que a minha mão ela vai ter energia cinética de velocidade ao quadrado dela vezes m dividido por 2, certo? E essa energia cinética, depois a gente vai ver que a gente consegue converter em outros tipos de energia. Então, só em se mover, ela já tem energia cinética. Né? E vimos o que a gente chamou do teorema do trabalho de energia cinética. Né? Que o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética, certo? Trabalho da força resultante e a variação da energia cinética, certo? Então, como é que eu posso pensar? O que eu posso pensar é o seguinte: eu posso pensar também individualmente, que cada força individual, ele ou fornece velocidade ou retira velocidade para o corpo, certo? Então, um trabalho positivo significa dizer que, se o trabalho for positivo, significa dizer que aumentou a velocidade do corpo, né? A energia cinética maior, final é maior do que a inicial, se o trabalho for positivo. Então, significa dizer que a força contribuiu para aumentar a velocidade do corpo, né? Se o trabalho for zero, é a mesma coisa, né? Aliás, a ideia é que a força não contribui em nada para aquele movimento, não fornecendo velocidade nenhuma. E se o trabalho for negativo, significa dizer que a força tirou a velocidade do corpo, certo? Então, a interpretação do trabalho é isso, a força forneceu ou não energia cinética para o corpo, certo? Então, o trabalho é isso. Bem, então, trabalho positivo, forneceu energia cinética para o corpo. Trabalho negativo, retirou energia cinética do corpo, certo? Então, basicamente foi isso aqui que a gente viu na aula passada, certo? Lembrando que se for uma força constante, a gente usa essa formulazinha, né? Só lembrando que esse produto escalar, que a gente viu lá nos vetores, né? É força vezes a distância, vezes o cosseno ângulo entre eles, certo? Se for uma força variável, né? Você tem que usar a integral, mas como eu falei, não vou pedir para vocês calcular a integral de nada, certo? A não ser que ele dê a integral na forma de um gráfico, né? Se ele der a força na forma de um gráfico, aliás. Se ele der a força na forma de um gráfico, certo? Com relação à distância, por exemplo, então o trabalho vai ser exatamente essa áreazinha aqui, ó. Por quê? Porque a área, né, é a mesma coisa que calcular a integral, certo? Integral de f dx, que é a mesma coisa que o trabalho, certo? Então, se ele der o gráfico, a gente pode calcular se você calcular a área desse gráfico, certo? Então, naturalmente, ele não vai colocar nenhuma função complicada aqui, né? Porque se for uma função complicada, tem que usar integral, né? Mas como eu falei, não vou pedir que você use integral. Bom, resumidamente, foi isso que a gente viu na aula passada, certo? Na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver um outro tipo de energia, que é a energia potencial, certo? E aí, essa energia potencial, ela, ela é o que vai, é o que vai, digamos assim, completar, né, o nosso, a nossa, toda a nossa teoria aqui sobre energia para a gente chegar na parte de conservação de energia, né? E a parte de conservação de energia é exatamente o principal daqui, né? O que a gente tem que entender, tirar daqui, é a importância da conservação de energia, certo? Então, primeiro vamos entender energia potencial, certo? A gente chama de energia potencial, porque a gente costuma dizer o seguinte, que todo corpo que tem uma energia potencial, ele tem uma tendência a transformar essa energia potencial em energia cinética, né? Então, ele tem um potencial, né? Ele tem assim, ele tem um potencial em transformar aquela energia que ele tem em energia cinética. Então, por isso que a gente chama de energia potencial, certo? E como é que funciona a energia potencial, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a energia potencial ela só existe
quando a sua força for conservativa. Certo? Força conservativa. Tudo bem? E aí, o que acontece? Então, mas o que é uma força conservativa? Né? A força conservativa ela tem a seguinte propriedade. Né? Eu falei para vocês que o trabalho era a integral de F escalar dr, certo? De um ponto A a um ponto B. Né? Então, o corpo ele vai sair de um ponto A e vai chegar aqui no ponto B. Certo? O que acontece? Seria o caso dos cataventos. Como assim os cataventos? A verdade é a seguinte, eu não entendi a relação aos cataventos, Ronaldo. Você pode explicar? Aí, enquanto você explica, eu vou só terminando aqui, tá bom? Energia potencial. Sim, pronto. Os cataventos, deixa eu ver aqui. Na verdade, um exemplo melhor de energia potencial não é nem os cataventos, mas é algo muito parecido com cataventos. Aquelas rodas d'água. Tipo aquelas rodas d'água, né? Que a água vai passando e vai fazendo rodar. Né? É um exemplo de... Tinha uma questão do Enem sobre isso, né? Eu não vi ainda as questões do Enem desse ano. Eu tenho todas as questões do Enem de todos os anos anteriores, mas esse ano eu não vi. Porque ele saiu um pouco diferente, né, na data. Eu ainda vou colocar direitinho. Mas, por exemplo, mais um exemplo melhor ainda, que aí é dessa forma que a gente gera energia elétrica, por exemplo, é quando você tem uma água que está numa certa altura. Né? Quando você tem uma água que está numa certa altura, a tendência da água é o quê? Cair, né? É deslizar, vamos supor. Aquele desce, tem um rio. Né? E aí, esse movimento da água, certo? A água bem aqui assim, ela tem uma energia potencial. Né? Daqui a pouco a gente vai entender por que ela tem uma energia potencial gravitacional. E pelo fato dela estar num ponto de altura mais alta, ela tem um potencial em ganhar velocidade. Ou seja, assim quando ela tiver a oportunidade de descer aqui, ela vai ganhar velocidade. Né? E essa velocidade que ela vai ganhando aqui, a gente pode usar para quê? Para mover, por exemplo, aquelas rodas d'água, né? Sei lá, botei um negócio assim, né? Que tem tipo uns copos assim, né? Ó, que vai pegando a água e vai fazendo rodar, né? E aí, com esse movimento aqui desse negócio, o pessoal usava para moer grão e as coisas, né? Então, você disse que viu não faz há tempo, né, no Enem? Não estou lembrado da questão do catavento, não, mas eu sei que tipo, esse negócio aqui, ele funciona literalmente usando a energia potencial da água, certo? Que faz mover esse negócio. Aí isso aqui move um eixo e esse movimento é transferido para moer grão, enfim, para fazer algum tipo de trabalho lá nos lugares que tinha isso aqui, né? Nesses moedores que tinha isso aqui, tudo bem? Por incrível que pareça, né? A geração de energia elétrica hidráulica, da energia elétrica hidráulica não, de um gerador de energia, como é? Da água, né? Que é no Brasil, uma hidrelétrica, não estava lembrando o nome. Uma hidrelétrica funciona exatamente nesse princípio, né? A hidrelétrica é exatamente esse princípio aqui. O que acontece? Eles acumulam a água, né? Eles criam uma barreira. Então, criam uma barreira aqui. Então, por exemplo, Itaipu, né? Se algum dia você viajar para Foz do Iguaçu, você pode visitar a hidrelétrica de Itaipu. O que é? É uma barreira, zona gigantesca que eles construíram para acumular água, certo? Para acumular água, fica acumulando água. E aí, o que eles fazem? Essa água eles abrem para passar por uma comporta, certo? Para sair por uma comporta. E enquanto essa água vai passando por aqui, eles movem uma turbina, certo?
que é essa turbina? É como se fosse isso aqui mesmo, é exatamente isso aqui. Só que aí que tá, para não. Eles acham um jeito mais eficiente, né? Um jeito mais eficiente é ele indo de frente assim com a turbina, né? Fez como se fosse aquela turbina de um avião, né? Aquela hélice do avião. Então a água passa por uma hélice daquela, faz a hélice se mover, né? Como se fosse aqui, ó, uma turbina de avião. Faz as hélices aqui se mover dessa turbina. E esse movimento dessa hélice gera ele começa a mover, né, em um campo elétrico, quer dizer, em um campo magnético. E aí, como você tem esses fios se movendo no campo magnético, né, você gera corrente elétrica, certo? Mas isso se vê na cadeira de Física 3 de Eletricidade, tudo bem? Mas o princípio da hidrelétrica é você transformar energia potencial, certo? Energia potencial. Nesse caso aqui, a gente vai ver que a gente chama de energia potencial gravitacional, porque a água tem uma certa altura, em energia elétrica, certo? E é uma das formas mais limpas, né? Porque basta você ter água para poder gerar essa energia, né? Você não tem queima de nenhum combustível fóssil, né? O problema da hidrelétrica é porque quando você constrói a barreira, você inunda campos gigantescos, né? Inclusive, se eu não me engano, tinha uma cachoeira muito bonita que foi inundada, né? O pessoal dizia até que era uma das cachoeiras mais bonitas do mundo que foi inundada quando foi construído Foz do Iguaçu, né? E foi uma polêmica, por exemplo, também, quando construíram aquela hidrelétrica do norte, né? Esqueci o nome. Era polêmica porque ia inundar as terras indígenas e tal, e aí o pessoal não queria deixar, né? Então tem esse problema, né, de que inunda muita terra, mas se você conseguisse achar um lugar que não pudesse inundar, seria a forma mais limpa de se gerar energia que a gente conhece. A energia, uma das formas mais limpas, né? É a energia de uma hidrelétrica. Certo? Mas vamos lá. Ah, deveria usar energia solar. O problema da energia solar é porque ela não é muito eficiente ainda, né? Tipo assim, você pega um campo gigantesco de energia solar, tipo, para você sustentar uma cidade como Fortaleza, você precisaria ter uma área do tamanho 100 vezes o tamanho de Fortaleza, tá entendendo? Aí esse é o problema. Então, lá tem uma usina. Tem muito lugar que tem usina. Na minha cidade, no interior do Ceará, Russas, lá tem muita. O pessoal estava comprando terra lá, porque havia umas empresas da Holanda, porque eles alugavam sua terra para eles instalarem painel solar. Então, eles nem compravam sua terra, eles alugavam. Tem muita gente ganhando dinheiro em Russas porque compraram muito terreno que não servia para plantar nada, porque era no sol quente, você não conseguia plantar nada. E agora eles estão ganhando dinheiro porque estão alugando o pessoal que está instalando painel elétrico, né? Mas como eu falei, né? Tipo, Russas tem umas fazendas gigantescas com os painéis solares, mas ali não sustenta nem Russas, quanto mais Fortaleza. É uma energia limpa, seria o ideal se a gente conseguisse fazer a energia solar de Mas forma. hoje não tem já tecnologia que melhore não esse sistema de absorção, não. Tá melhor do que Pelo antes, menos lá mas fora, na ainda Alemanha, assim, na Europa, nos Estados Unidos, que melhor, porque eles usam lá, né? eles usam lá, só que ainda não é muito bom, tá entendendo? Ainda não é muito bom. Por exemplo, meu irmão trabalha com um painel solar. Meu irmão ele é engenheiro eletricista, ele trabalha instalando, né? Esse Você painel. chegou a ver aquele projeto antigo, bem antigão, acho que era da minha, não é ainda. Eu era do carro, o primeiro carro solar brasileiro, o Banana. Não Chegou cheguei a a ouvir ver, falar, não? não, cheguei a ver, Uma não. pesquisada depois, assim, é antigão, antigão mesmo, assim, mas é bem interessante. Entendi. Pois é, mas por exemplo, esse exemplo do carro, você não consegue movimentar um carro se você botar um painel nele, entendeu? Tipo assim, você botando um painel nele, só aquele painel não vai conseguir fornecer energia suficiente para ele andar, entendeu? Você vai, no máximo, gastar menos a bateria, mas conseguir sustentar o movimento para ele ficar autônomo, sem precisar de nada, só com energia solar, não consegue. A gente ainda não tem essa tecnologia. Pode ser que avance, pode ser que a gente consiga achar essa tecnologia. Na verdade, tudo digo que sim, né? O ser humano sempre consegue achar novas formas,
Mas hoje a gente ainda não tem essa capacidade, certo? Mas vamos torcer que um dia a gente tenha, né? Certo? Vamos lá, então assim, ó, vamos só voltando aqui para o que é a força conservativa, o que é essa força conservativa, né? Então a força conservativa, a principal propriedade dela é que é o seguinte, é que independentemente da forma que o corpo siga esse caminho, certo? Seja pelo caminho branco, seja pelo caminho amarelo, né? Seja por esse rosa aqui, tudo bem? Ou esse azul, independentemente da forma do caminho, o trabalho é o mesmo, certo? Então vamos chamar aqui, ó, de caminho um, caminho 2, caminho 3 e caminho 4. Então essa integral aqui você faria ou nesse caminho de cima, ou nesse caminho do meio, ou nesse rosa, ou nesse azul. Na verdade, você tem infinitos caminhos, né? De A para B. Pode ser qualquer outro caminho aqui, tudo bem? Se a força for conservativa, ela vai ter o seguinte trabalho, ela vai ser independente do caminho. Então, o trabalho do 1 vai ser igual ao trabalho do 2, vai ser igual ao trabalho do 3, certo? Que vai ser igual ao trabalho do 4 e qualquer outro caminho que eu possa imaginar, certo? Então, o que acontece? Quando a força tem essa propriedade, você consegue dizer o seguinte, que o trabalho, certo? Você pode escrever que ele é simplesmente menos a variação de uma função. Essa função a gente chama de U. Certo? Então, toda força conservativa, né, que tem essa propriedade, certo? É como se você consegue definir uma função que é como se fosse o seguinte: a cada ponto do espaço, ele tem um determinado valor. E aí o trabalho de um ponto ao outro é só a diferença desses dois valores. Tá entendendo? Que é mais ou menos, a gente diz que é um campo escalar, né? Que é mais ou menos o conceito de energia. Então, aquilo que eu falei, a energia cinética, por exemplo, depende da sua velocidade. Então, se você tem uma velocidade, você tem uma certa quantidade de energia cinética, certo? Agora, aqui é o seguinte, cada ponto do espaço vai ter um valor de energia, certo? Isso a gente chama da energia potencial, certo? Esse U aqui é exatamente a energia potencial, certo? Energia potencial. Ou seja, como aquilo que eu falei, né? Ó, como o trabalho não depende do caminho, né? Ele só depende do ponto final e inicial, certo? Significa dizer o seguinte, que em cada ponto você define uma função, um valor para essa função, certo? E aí o que acontece é que o trabalho, para você sair de um ponto e chegar em outro, é simplesmente a diferença dessa função, na verdade, menos a diferença dessa função. Tudo bem? Ou seja, se você está numa posição, você tem uma energia potencial. Se você passa para outra posição, você tem outra energia potencial. Então, a sua energia potencial, ela depende da posição em que você está, certo? E o trabalho, você consegue calcular simplesmente como sendo menos a variação dessa energia potencial, tudo bem? Então, assim, somente as forças conservativas têm essa propriedade, tudo bem? Tem forças que a gente chama de não conservativas, em que a integral depende do caminho, né? Um exemplo de uma força não conservativa é a força de atrito, né? Força de atrito, é só você imaginar o seguinte, você, se você pegar uma caixa, quem está olhando de cima, né? E você vai arrastar ela para cá, certo? Então, se você arrastar ela primeiro aqui para baixo e depois para cá, a força de atrito vai ter um trabalho. Vamos chamar aqui de trajetória 1. Certo? Se você arrastar em linha reta, vamos chamar de trajetória 2, você vai ver que o trabalho vai ser outro. O trabalho já vai ser outro. Certo? E aí a gente vai ver o seguinte, na verdade o trabalho a gente vai ver que ele, de 1, ele vai ser menor do que de 2, porque é negativo, dá para calcular, mas não vou calcular aqui. Mas olha, então dependendo da trajetória que você seguiu, certo? O trabalho modificou. Esse aqui é o caso de uma força não conservativa, certo? Uma força não conservativa, certo?
Para esse tipo de força aqui, certo? Você não consegue definir a energia potencial, certo? Então, acaba que essa força aqui não transforma a energia cinética em energia potencial, transforma em outro tipo de energia. Como a gente vai ver, essas forças aqui transformam a energia cinética em energia térmica, certo? O atrito ele vai transformar a energia cinética em energia térmica, tudo bem? Então, para essas forças não conservativas, né, não existe energia potencial, só existe potencial para forças conservativas, tudo bem? E aí aqui a gente vai estudar dois tipos de forças conservativas. Esses dois tipos de forças conservativas vão dar origem a duas forças, dois tipos de energia potencial, tudo bem? Então vamos lá. Só uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui, ó, deixa eu colocar aqui para a gente aprender, que é o trabalho é menos a variação de energia potencial de uma força conservativa, certo? E a energia potencial, você pode escrever como sendo menos a derivada da força, tudo bem? Vamos botar assim, ó. Aqui, pessoal, eu não vou entrar em muitos detalhes, certo? Porque é o seguinte, porque só quero que a gente entenda que é menos a derivada da força, né? Em uma dimensão, né? Se for em 3 dimensões, aí já é uma coisa bem mais complicada, né? Se for em 3 dimensões, ela fica assim, ó. Ela já fica menos, vamos botar assim, ó, menos o gradiente da... Aliás, perdão, me enganei. A força é que é a derivada da energia potencial, certo? Me enganei aqui, ó. A força é que é menos a derivada da energia potencial, tudo bem? Em uma dimensão. Se for em 2 dimensões, ou 3, diz que é menos o gradiente da energia potencial, certo? Mas isso aqui é mais complicado, pode esquecer, né? Vamos trabalhar só em uma dimensão mesmo, porque senão fica muito complicado, tudo bem? Então, a gente pode dizer que a força é simplesmente menos, certo? A derivada da energia potencial. Na verdade, isso aqui é uma conclusão direta disso aqui, né? Porque como isso aqui é a integral da força, então, pelo teorema do cálculo, você pode chegar nessa conclusão aqui, certo? Então, é assim que a gente acha a energia potencial. Ou pode achar por aqui também, certo? Como trabalha sendo menos a energia potencial. Como eu falei, a gente vai estudar 2 tipos de energia potencial. Quais são os 2 tipos de energia potencial? Que derivam de 2 forças conservativas. Então, a primeira força conservativa é a força peso ou força gravitacional, certo? Força gravitacional, certo? Então, a força peso, pessoal, ele segue essa propriedade que eu falei para vocês. O trabalho não depende do caminho, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o corpo está nessa posição aqui inicialmente, né? Que está numa altura, sei lá, vamos botar aqui uma altura H, bem? Vamos supor que você trouxe esse corpo para cá, ó, nessa posição aqui, certo? Uma altura, tá aqui um H0 e aqui uma altura final, bem? Então, se eu pedir para você calcular o trabalho da força-peso, como é que é? Então, é aquilo que eu falei, ó. A força-peso, a gente sabe que é uma força constante, a força gravitacional, né? A força constante que está agindo nessa direção, certo? Então, vamos supor que ele fizesse um caminho qualquer aqui, um caminho qualquer, aqui. Então, o trabalho, como é que calcula? O trabalho vai ser simplesmente a integral de F escalar dr. Mas quem é o F? É a força-peso, então vai ser o peso escalar dr, certo? Mas o peso ele é constante a todo momento. Como o peso ele é constante a todo momento, ele cai naquela outra integral, que é aquela outra forma que eu dei para vocês, né? Qual é? Que vai ser o peso escalar o deslocamento. Certo? O que é o deslocamento? Ó? Esse vetor aqui vem cá. Esse aqui é o deslocamento. Vetor deslocamento. Agora, observe o seguinte, que não importa a trajetória que você seguiu. Você pode ter vindo aqui por cima, pode ter vindo por baixo, pode ter vindo de qualquer outro jeito, certo?
O que importa é que vai ser simplesmente peso escalar o deslocamento. Então, aqui, o deslocamento total, né? Que é de onde você partiu até onde você chegou. Então, não importa o caminho. Como não importa o caminho, né? Você pode ter vindo aqui por cima, ou ter vindo aqui por baixo, ou de qualquer outro jeito, certo? O deslocamento é o mesmo. Então, significa dizer que a força, ela, ou seja, que não vai depender do caminho. Então, é a condição para que a força seja força constante, certo? E aí a gente pode calcular a energia potencial, certo? Na realidade, pessoal, ó, a gente pode calcular da seguinte forma aqui, a energia potencial. Então, meu trabalho vai ser P escalar D, tudo bem? Vamos só lembrar o que é o P escalar D. Vai ser o peso vezes essa distância aqui, certo? Vezes o cosseno do ângulo, vezes o cosseno desse ângulozinho aqui, ó. Tá. Beleza? Esse ângulo θ. Né? Só ver onde é que vamos ver aqui onde é que isso vai dar. Cosseno do ângulo θ. Beleza? E aí o que vai acontecer? Ó? Então o trabalho da força-peso vai ser igual ao quê? O peso é massa vezes a distância, massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade, certo? Agora, D vezes o cosseno θ, quanto é que vai ser D vezes o cosseno θ? Então, vamos ver aqui, ó. D vezes o cosseno θ, D, eu posso pensar da seguinte forma, né? Se eu olhar aqui para esse triângulozinho aqui, ó, D é como se fosse a hipotenusa. D vezes o cosseno θ é exatamente essa distância aqui, certo? Ou seja, botei aqui um H0 menos H. Então, eu acho que o trabalho vai ser massa vezes a gravidade, vezes a altura inicial, menos a altura final. Tudo bem? Se a gente lembrar aqui, ó, dessa formulazinha, trabalha menos a variação da energia potencial. Então, posso escrever isso aqui assim, ó. Menos mgh mais mghzero, certo? Ou, posso escrever isso aqui, ó. Menos mgh menos mghzero. Fiz tudo isso para quê? Só para a gente chegar na seguinte conclusão. O trabalho vai ser menos energia potencial. Então, posso dizer o quê? Que a minha energia potencial gravitacional é igual a isso aqui. Certo? Só ver aqui. Então, ó, a energia potencial gravitacional vai ser massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Essa é a forma que a gente calcula a energia potencial gravitacional. Tudo bem? Entendi o seguinte. Só em você ter altura, você tem uma energia potencial gravitacional. O que isso significa? Que você tem um potencial em transformar essa energia em energia cinética, energia de movimento. Né? Então, é por isso que a água está vindo aqui na linha reta. Quando tem a rampa, ela começa a ganhar velocidade. Ela está transformando sua energia potencial em energia cinética. É uma outra forma de se estudar o movimento, aquilo que eu falei, né? Eu posso pensar só em termos de lei de Newton. Pensando em termos de lei de Newton, o que eu vou pensar? Ela está acelerando por quê? Porque a gravidade está puxando ela. Mas eu posso pensar em termos de energia, né? E aí energias têm vantagens, que aí fica mais fácil de você visualizar certos resultados, né? Então, o que eu estou pensando? A água está lá em cima, então ela tem uma certa energia potencial, né? Então, a qualquer momento, ela pode transformar essa energia potencial em energia cinética. Assim, quando ela consegue começar a descer, ela começa a perder energia potencial, né? Então, ela começa a descer a água, ela transforma em energia cinética. Né? Vou apagar aqui, ó. Se eu pensar aqui na rampa, né? Vamos pensar aqui. O que acontece? Ó? A água, quando ela está aqui em cima, ela tem energia potencial. Certo? Quando ela começa a descer, ela vai transformando essa energia potencial em energia cinética. Certo? E aí, ó, quando chegar aqui, ela vai transformar toda a energia potencial que ela tinha dessa diferença de altura em energia cinética. Então, ela vai transformar a energia dela potencial de altura, potencial gravitacional, em energia cinética. Né? Vamos supor que eu faça aqui uma hidrelétrica, que eu boto uma turbina para ela fazer rodar essa turbina. Certo? Aqui tem uma hélice e ela faz rodar essa turbina.
Então, como é que vai ser? Então, parte dessa energia potencial está se transformando em energia cinética. Essa energia cinética da água está fazendo as hélices da turbina se mover, que aí esse movimento das hélices é transformado em energia elétrica, certo? Então, parte dessa energia potencial é transformada em energia elétrica por essa turbina e outra parte é transformada em energia cinética e sai para a água, certo? Então, tudo, a gente vai ver que tudo respeita esse princípio de conservação de energia. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí, certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai ver basicamente duas forças que são conservativas e, consequentemente, cada um vai ter a sua energia potencial, certo? Então, a força peso vai gerar a energia potencial gravitacional, certo? Que a gente já viu a formulazinha, mgh, certo? E a outra força conservativa é a força elástica, certo? A força elástica, que também vai gerar energia potencial. A gente vamos calcular aqui. Antes da gente calcular, só tem um detalhezinho que eu queria falar para vocês, que é o seguinte, é que a energia potencial, você pode definir ela, certo? Com qualquer constante a mais ou menos dela aqui, certo? A gente diz o seguinte, ó. Como ela é sempre definida, eu tinha usado U, agora estou usando um EP, né? Tanto faz, certo, pessoal? Muita gente, até alguns livros que chamam a energia potencial de U, e tem alguns que chamam a energia potencial de EP. Eu acho que acho que tanto o SNIC quanto o livro que eu passei para vocês usa EP. Então, eu vou passar a usar como sendo EP mesmo, para não confundir a cabeça de vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Então, toda energia potencial, você pode escolher uma constante arbitrária aqui para você, que a gente chama do nível de energia, né? Então, o nível de energia potencial, você pode escolher o nível zero onde você quiser, vamos supor. Né? Então, você pode botar o nível zero de energia em qualquer altura, né? É como se você pudesse escolher a partir de qual ponto eu vou medir essa altura. Tudo bem? Você pode escolher a partir de qual ponto você vai medir essa altura. Né? O importante é que esse H, a partir do ponto que você escolheu para cima, seja positivo, e do ponto que você escolheu para baixo, ele seja negativo. Tudo bem? Um ponto de energia zero. Certo? Só para a gente entender um pouquinho de como é que usa essa formulazinha. Mas a gente vai resolver algumas atividades para a gente entender. Mas, voltando aqui para a força elástica, né? Como é que é o cálculo da força elástica? A força vai ser menos Kx. Certo? Então, o que acontece? A força elástica, ela já é uma força que depende da posição. A força elástica depende da posição. Isso significa dizer que o trabalho, né? Como é que vai ser o trabalho? Vai ser a integral de F, como é uma dimensão, dx. Tudo bem? E aí, o que acontece? Vai ser essa integral aqui, da força dx. Né? Agora, na passada eu consegui resolver essa integral, por quê? Porque a minha força peso era constante. Então, eu consegui resolver essa integral. Tudo bem? Agora não, agora eu tenho que resolver essa integral mesmo. Né? Para eu achar a força elástica, eu tenho que resolver essa integral. Eu vou resolver aqui para vocês, é uma integral simples, certo? Não é nada de muito complicado, mas pode ser que vocês ainda não tenham visto integral, né? Então, se vocês não viram, não tem problema, que senão vão precisar aplicar isso aqui. Eu vou só resolver só para a gente achar a formulazinha. Então, o trabalho vai ser integral da força, certo? Que é a integral de menos Kx dx. Né? E essa integral, quando você estiver estudando integral, vocês vão ver que essa aqui é uma das integrais mais fáceis de resolver. Vai ser simplesmente menos K x ao quadrado sobre 2 mais K x0 ao quadrado sobre 2. Certo? O resultado dessa integral é simplesmente isso. Integrar é um processo inverso de derivar, né? Tipo assim, se você derivar, você deriva, desce o 2 com 2 eu obtenho isso aqui, né?
Então, só que você faz o contrário. Você acha a função que derivando dá isso aqui. Certo? Mas como eu falei, não, é só para ver de onde é que surgem as coisas, certo? E aí, lembrando que como o trabalho é menos a variação da energia potencial, menos a variação da energia potencial, então eu consigo definir a minha energia potencial elástica, certo? Vou chamar aqui ó, de EG, da energia potencial gravitacional. E o E é L, de energia potencial elástica. Simplesmente como sendo K x ao quadrado sobre 2. Certo? Essa é a nossa energia potencial elástica. Então, ó, energia potencial gravitacional é isso aqui. Energia potencial elástica é isso aqui. Certo? O que significa essa energia potencial elástica? É um princípio parecido com a energia potencial gravitacional. Né? Ou seja, o corpo ele tem uma certa tendência em ganhar velocidade. Por exemplo, vamos supor que você comprime um corpo, né? Se eu pego um corpo aqui, ó, que ele está amarrado numa mola, né? Vamos supor que eu comprimo esse corpo. Tá aqui. Eu comprimi ele aqui. O que acontece? Ele vai ganhar uma certa energia potencial elástica, certo? É uma energia potencial que está acumulada aqui na mola, certo? No corpo, por causa da posição dele, né? O que acontece? Se você tirar a sua mão, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente começar a transformar essa energia potencial elástica em velocidade. Ele começa a ir para frente, certo? E aí, como eu falei, também tem duas formas de você ver esse movimento. Você pode ver pelas leis de Newton, a força elástica começa a empurrar o corpo e o corpo vai para frente, né? Ou então você pode ver na visão de energias, certo? Ou seja, você tem uma energia potencial elástica que está acumulada aqui, e quando ele é liberado, ele começa a transformar essa energia potencial em energia cinética, e aí o corpo entra em movimento, né? É bem parecido com o caso aqui, se o corpo estiver muito alto, né? Se o corpo tiver uma altura, por exemplo, esse pincel amarelo aqui, ele tem uma energia potencial gravitacional, porque ele está a uma certa altura. Se eu soltar, acontece o que com ele? Ele cai. Ou seja, ele transforma essa energia potencial a certa altura em velocidade, e aí começa a cair. Certo? Então acontece essa transformação de energias. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Bom, na próxima aula a gente vai exercitar um pouco, mas só para a gente finalizar a aula de hoje, só para a gente concluir essa parte para a gente entender essa história de transformar uma energia na outra, né? Vamos entender como é que acontece a transformação, certo? Que na verdade é bem simples, né? O que acontece? O teorema do trabalho de energia cinética diz o quê? Que a variação da energia cinética é igual ao trabalho, certo? Foi a equação que a gente viu na aula passada, que eu falei que é a equação que permitiu existir a energia de forma geral, certo? Na aula de hoje a gente viu que se for um sistema de forças conservativas, o trabalho das forças resultantes vai ser igual a menos a variação da energia potencial, certo? Da energia potencial, certo? Então, daqui surge o que a gente chama de conservação de energia, né? Por quê? Porque se isso aqui é igual ao trabalho, o trabalho é igual a menos isso aqui, então eu posso dizer que a variação de energia cinética é igual a menos a variação de energia potencial, certo? A variação de energia cinética é o quê? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial vai ser igual ao quê? A menos a energia potencial final menos a energia potencial inicial, certo? Eu organizando aqui, eu vou chegar à seguinte conclusão, que energia cinética final mais energia potencial final é igual a energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Essa equaçãozinha aqui é o que a gente chama da conservação de energia. O que ela está dizendo para a gente? Ela está dizendo o seguinte, que a soma da energia potencial mais energia cinética no começo do movimento
vai ser igual a essa mesma soma no final do movimento. A soma das duas sempre é constante. Só que uma pode diminuir. Só que se uma diminuir, a outra aumenta. Né? É como se fosse assim, ó. Vamos supor que a minha energia do potencial ela fosse nessa altura aqui. Energia cinética é essa vermelhinha aqui. Essa rosinha aqui. A soma delas, essa aqui é energia potencial e essa aqui é energia cinética. A soma delas tem que ser a mesma, ou seja, essa altura é a mesma. Vamos supor que a energia cinética aumente de alguma forma. Se a energia cinética aumentar de alguma forma, o que vai acontecer com a potencial? Necessariamente tem que diminuir. Necessariamente ela diminui. Por quê? Porque a soma das duas tem que ser igual. Pode acontecer da energia cinética aumentar bem muito. Então, se a energia cinética aumentar bem muito, a potencial vai ter que ficar bem pequenininha. Por quê? Porque a soma das duas sempre tem que ser igual. Pode, inclusive, acontecer o contrário também, da potencial é que voltar a aumentar de novo. Certo? Ou seja, mas a soma das duas sempre é o do mesmo tamanho. Então, é por isso que a gente diz que uma se transforma na outra. Então, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui de potencial, esse pedaço de potencial, ele foi transformado em energia cinética. Aqui também, ó. Esse pedacinho foi transformado em energia cinética. Já aconteceu alguma coisa que esse pedaço aqui já foi transformado em energia potencial novamente, certo? Então, sempre quando você tem sistemas conservativos, certo? Em que existem forças conservativas, sempre você vai ter essa transformação de energia potencial em energia cinética, né? Que é todo aquele processo que eu falei para vocês, né? Da água descendo, né? Da mola sendo empurrada e empurrando o corpo. Tudo bem? Bom, vamos falar o seguinte. Tá dando umas 9h30, né? Então, a gente vai encerrar a aula hoje por aqui. O que a gente vai fazer na próxima aula? Eu vou exercitar um pouquinho sobre isso aqui. Nós vamos resolver algumas questões sobre isso. Certo? E vamos ver a parte de quando tem forças não conservativas, que aí a gente vai ver que ele vai transformar essas energias aqui em energia térmica, certo? E aí, basicamente, a gente, na verdade, já termina a parte de... A Lúcia perguntou o seguinte: professor, falta quantos assuntos ainda? Pronto, na verdade, só está faltando mais um, porque é o seguinte, energia a gente está terminando aqui, certo? Próxima aula a gente já termina a energia, vai ser a nossa última aula de energia. E aí já começa a parte de momento. Aí momento é o último assunto para ele terminar a disciplina, certo? Esse final de semana eu já vou passar as atividades de lei de Newton. Então, próximo final de semana já vai ter as atividades de energia. E aí fica só para a gente esse final de semana, o próximo. Então fica mais 2 finais de semana para a gente ver, para a gente terminar a parte de momento e a gente finaliza a disciplina, né? Acho que a gente vai finalizar exatamente no período certo, né? Que é o final de junho, né? Que é o final da N2. Tudo bem? E aí, como você fala, né? Qualquer dúvida, pode me perguntar lá me perguntar no grupo, ou perguntar pelo WhatsApp, certo? E eu juro que eu vou tentar colocar tudo que eu estou devendo para vocês esse final de semana, certo? Então, boa noite para vocês, um bom final de semana, né? E até terça-feira, pessoal. Boa noite, Lúcia. Boa noite,